Quarta-feira já começa, desde já o Senhor apresente para Deus abençoar essa campanha, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, certo? Cumpra a obra de oração. Então hoje está fazendo 12 anos e 5 meses, para a glória de Deus. Todo mundo, meus irmãos, tem uma chamada de Deus diferente uma da outra, né? Por quê, irmão? Já que eu entro aqui na palavra, irmão, Deus tem 3 revelações para o homem. Deus se manifesta em 3 revelações. Por isso que nenhum homem será, irmão, inocente diante de Deus. Só quem será inocente é as criancinhas e os débeis mental. Não tem entendimento nenhum. Mas o resto, ninguém. A Bíblia deixa claro, irmão, ninguém vai ser inocente. A criança, enquanto ela está na inocência. Hoje em dia, uma criança perde a inocência muito rápido. De 5 anos para cima, a criança já está perdendo a inocência. Mas enquanto a criança é inocente, que não sabe discernir da mão esquerda para a direita, como eu disse lá, Deus falou para Jonas, e quando eu falo discernir da mão esquerda para a direita, a inocência, a criança é inocente. Já nasce no pecado, gerado pelo pecado. Mas não tem a inocência, não tem o discernimento do bem e do mal. Então essa criança é inocente, o lugar dela é reservado na glória. Não tem como dizer que não é, porque Jesus diz: os tais é o reino dos céus. Então as criancinhas, toda criança que parte na inocência, o lugar dela é garantido, porque o próprio Jesus diz: os tais é o reino dos céus. Bem-aventurado, muitas das vezes, irmão, é a pessoa quando parte criança logo. Bem-aventurado. Os débeis mentais também, irmão, que nasceram com deficiência mental e nunca tiveram entendimento. Porque tem pessoas, irmão, doente mental, que ela é adulta, mas tem a consciência de criança. Isso também não tem como, né? Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, esses também, alguns acreditam também, e eu também acredito dessa forma. Deus só vai condenar uma pessoa, irmão, que não tem consciência pelo que está sendo condenado. É claro que quando nós partirmos daqui, irmão, no céu não vai ter deficiente, não vai ter doente, não vai ter débil mental. Por quê? Todo mundo que for para o céu vai ser semelhante aos anjos de Deus, disse Jesus. Nós vamos ter outro corpo, não é esse corpo. A Bíblia diz que o sangue e a carne não é do reino dos céus, não vai ter esse corpo frágil, é outro corpo, vai ser transformado em um corpo semelhante ao dos anjos. Mas voltando para cá, irmão, Deus tem 3 revelações ao homem. Por isso que ninguém é inocente, exceto as criancinhas e os débeis mentais. O resto, ninguém é inocente. Irmão, nem os índios que estão lá na mata, que nunca ouviram falar de Jesus, não são inocentes, não? São não, porque Deus tem 3 revelações dadas ao homem. Primeiro, a santa palavra. Segundo, a criação. Terceiro, a consciência. Essas 3 revelações deixam o homem culpado. Ou seja, o índio que nunca ouviu a palavra de Deus, mas tem a criação, irmão, que revela Deus para ele. E tem a consciência. Todo ser humano, Deus implantou a semente da eternidade dentro dele, irmão. A pessoa já nasce com a consciência. E Paulo disse que o que foi criado revela a glória de Deus. Então essas 3 revelações, a palavra, a consciência e a criação inteira, a natureza, o céu, tudo que nós vemos aí revela. Por isso que ninguém será inocente diante de Deus. Todos precisam aceitar a Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 3, no versículo número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o preto, amou o branco, amou o feio, amou o bonito, amou o rico, amou o pobre, amou o índio, amou o escravo, amou todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus, o único, para descer aqui na terra e dar sua própria vida em uma cruz, para que todo aquele que nele crê tenha salvação e vida eterna. Então Deus tem essas 3 revelações: a palavra, a criação, a consciência e a criação. Ou seja, uma pessoa que
a palavra, o índio está lá na mata, nunca ouviu a palavra, mas ele olha para o céu, para a natureza, para tudo que está ao redor dele, revela o grande Deus. Dentro dele tem uma semente que o próprio Deus implantou, a semente da eternidade. Ou seja, que leva o homem a sentir necessidade pelo seu Criador, que é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus irmãos, nenhum será inocente, porque Deus dá oportunidade a todos. Até mesmo os índios selvagens que estão lá na mata, eles têm a consciência e eles têm a criação revelando que eles precisam aceitar a vontade desse Deus para ser salvo e não perecer. Os irmãos entenderam, talvez os irmãos não sabiam, talvez os irmãos achavam que era só uma revelação que Deus tinha, a palavra e pronto. Não, é 3 revelações. Eu estou falando isso, irmão, com base nas Escrituras, e se você perguntar a qualquer homem de Deus que tem conhecimento da palavra, ele vai dizer que eu estou dizendo aqui, certamente, irmão, essas 3 maneiras que Deus revela-se para o homem: a palavra, a consciência e a sua criação, que deixa o homem inexcusável diante de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Grave 3 revelações: a palavra, que é a principal, a consciência,